Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Mayra e estou hoje aqui com a minha equipe do Somos o Amanhã, fazendo bonito no dia de hoje. Então se liga no que vai rolar aqui. Primeiro, teremos comentários do tema com a nossa amiga Tereza Raquel. Logo após, questionamentos aos universitários. Não perca, eu e a Letícia vamos tirar várias dúvidas. E para finalizar, um poema com toda a equipe. Vamos lá? Olá, eu me chamo Tereza Raquel e faço parte do projeto Somos Amanhã. E gostaríamos de conversar com vocês sobre um assunto muito importante que vem acontecendo ao nosso país, ao mundo inteiro, e que vem crescendo cada vez mais, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes. É um assunto que ocorre na nossa própria família, no vizinho e em qualquer ambiente. Você sabia que no Brasil, 70% dos casos de abuso sexual de crianças e adolescentes ocorre dentro do ambiente onde reside a vítima, ou onde o agressor, ou ele mora na casa ou próximo dela, ou seja, um vizinho ou um parente mais próximo, aquele do convívio do ambiente familiar. Infelizmente, no Brasil, apenas 10% dos casos são denunciados na vara da infância e da juventude. Precisamos mudar essa realidade. Junte-se a nós. Lute por essa causa. Denuncie. Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Como a nossa amiga Mara falou, eu me chamo Letícia e eu tenho algumas perguntinhas. Mas primeiramente eu gostaria de pedir com muito carinho que vocês prestem atenção, tá bom? Então, a minha pergunta é: quais os procedimentos cabíveis a serem adotados por um pai, mãe ou qualquer outra pessoa próxima à vítima assim que confirmarem ou suspeitarem do ato do abuso e exploração sexual infantil? Quando há suspeita da violação, é muito importante acionar uma das instituições que atuam na investigação e no diagnóstico de situações como essas, que vão dar atendimento e vão auxiliar tanto as vítimas quanto as suas famílias. O Conselho Tutelar é uma dessas instituições que vão auxiliar. Existe também a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, existe também a Promotoria de Justiça da Defesa da Infância e da Juventude e a Primeira Vara da Infância e da Juventude, que são órgãos e instituições que vão auxiliar no apoio a essas pessoas que passaram por essas situações. Existe também o número 100 ou o número 156, que são números criados para dar apoio e que vão servir como um grande auxílio para a defesa dessas crianças e adolescentes. Esses números vocês podem ligar e fazer denúncias anônimas, e mesmo assim vocês vão estar ajudando milhares de crianças que podem estar passando por essas situações. E agora minha dúvida é: como as nossas crianças e adolescentes devem ser acolhidos e quais as leis as protegem? Para crianças e adolescentes que passaram por situações como essas, é muito importante que elas tenham o apoio da família, já que muitas vezes elas podem se sentir culpadas por terem provocado tal ação. Elas acham que aquilo aconteceu porque ela provocou isso, que não é o caso. Elas não provocaram tal ação. Elas foram as vítimas dela. E por isso é muito importante que as famílias estejam ali dando apoio. É muito importante também que às vezes, se necessário, se a família se sentir confiante para isso, iniciar uma conversa, tentar ter um diálogo, porque a conversa pode ajudar muito. Se possível, ter o apoio de um profissional psiquiátrico, poder levar em um psicólogo, porque às vezes situações como essas podem deixar cicatrizes, podem deixar marcas, tanto no psicológico como no corpo físico. E essas atitudes de apoio, de conversar, de levar um psicólogo, são atitudes que vão ajudar essas crianças e adolescentes a lidarem com essas situações mais para frente, para que elas não possam guardar esse sentimento, não possam ficar com essa sensação de medo. E a critério de informação, saibam que desde 1990 existe o artigo 132, que lá eles fazem uma ressalva ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA. Lá eles botam o tipo de punição cabível a esses infratores, que no caso de um abuso a uma criança ou adolescente, jovens em geral, de 14 a 18 anos, é cabível uma pena de 6 a 10 anos de reclusão. E existem casos onde o abuso for cometido a menores de 14 anos, a pena pode ser estendida até 14 anos de reclusão. Bom, eu tenho mais uma pergunta, e a minha pergunta é: quais as penalidades cabíveis a este ocorrido?
Bom, gente, respondendo aqui a pergunta de número 3 em relação a qual a pena cabível para tal crime, pode-se dizer o seguinte: ela está situada em duas partes do direito. Ela está no artigo 218 do Código Penal e no artigo 244-B do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. No artigo 218, ela está escrita da seguinte maneira: praticar, na presença de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato libidinoso a fim de satisfazer lasciva própria ou de outrem, a pena é de reclusão de 2 a 4 anos. Esse está tipificado no artigo 218 do Código Penal Brasileiro. O segundo, ele está tipificado no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente da seguinte maneira: corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la, a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. E agora eu questiono aos nossos universitários, como os profissionais da saúde e também da educação, eles devem proceder em casos de suspeita ou afirmação do caso. Bom, o Ministério da Saúde define o abuso sexual como a utilização da sexualidade de uma criança ou adolescente em qualquer ato de natureza sexual, sendo praticado na maioria das vezes por uma pessoa na qual a criança já tem alguma confiança, podendo ser no ambiente doméstico, ou seja, o ambiente intrafamiliar, ou fora dele, o extrafamiliar. Na maioria das vezes, o primeiro profissional da área da saúde a ter contato com uma criança vítima de abuso é o profissional de enfermagem, que deve estar preparado para identificar e agir de maneira adequada quando há suspeita do abuso. Essas ações efetivas e a identificação são de grande importância para a diminuição dos problemas gerados pelo abuso. A utilização de brinquedos terapêuticos faz com que a criança consiga se relacionar melhor ao ambiente hospitalar, permitindo também que ela consiga se expressar melhor, fazendo assim com que o profissional de enfermagem consiga identificar seus sentimentos e suas dúvidas. Bom, é também de grande importância que o profissional construa uma relação de segurança e confiança com essa criança, atentando-se sempre para a sua comunicação verbal e não verbal, atentando-se para a sua faixa etária de idade. O profissional construa uma relação de segurança com os pais da criança, desencadeando assim a conscientização para que eles venham criar uma nova forma de se relacionar com seus filhos. O novo Código de Ética do Profissional de Enfermagem torna obrigatório a comunicação de qualquer órgão criminal quando há suspeita do abuso, independentemente se há autorização ou não. É extremamente importante que os cuidadores, pais responsáveis por essa criança, por esse adolescente, acionem um apoio interdisciplinar de psicólogos, psicopedagogos, pedagogos da escola, se possível de um psiquiatra, caso esse adolescente, caso essa criança não esteja conseguindo contornar essa situação de uma maneira mais calma. Então, é importantíssimo o apoio de um psicólogo para ajudar essa criança, esse adolescente a tratar seus medos, seus traumas, seus estresses, para que quando chegue à vida adulta, esse abuso sexual não tenha tanto peso lá na frente. Então é importantíssimo a ajuda desses profissionais na superação, no caminhar dessa criança, desse adolescente. Então, dando continuidade, eu gostaria de saber como a Justiça entende a omissão de informações de pessoas com suspeitas ou a afirmação do caso. Bom, gente, respondendo agora à pergunta de número 5. Se você conhece alguém que pratica o abuso, pratica a corrupção de menores, o abuso sexual, e você não denuncia, isso pode significar o seguinte: que você é um praticante, porque você está omitindo, entendeu? Se você sabe de alguma coisa e você não vai fazer a denúncia, você está apoiando aquele ato, você está praticando. Por quê? Porque você tem conhecimento, sabe o que aquilo pode gerar para a vida da criança, sabe os traumas que pode causar, sabe tudo de ruim que pode acontecer e não denuncia, você está apoiando aquele ato, você está praticando. Então, é considerado sim um crime de omissão.
A última indagação é como essas crianças e adolescentes elas são afetadas após passarem pelo abuso. Quando crianças e adolescentes são abusados sexualmente, podemos notar alguns comportamentos a partir daí. Crianças que eram extremamente criativas começam a decair nesse nível de criatividade. Crianças que gostavam de brincar com seus coleguinhas na hora do intervalo, na sala de aula, começam a adotar por um comportamento mais afastado, mais isolado, por frustrações, medo, vergonha. Em casa, muitas vezes, tem comportamentos de irritabilidade. Durante a noite não consegue dormir, pois prefere ficar atento às coisas que estão acontecendo à sua volta. Em adolescentes, muitas vezes, por não conseguirem externalizar aquilo que estão sentindo e por sentirem muita dor, começam a se autoflagelar, a pensar em suicídio, desenvolvem muitos traumas, estresse pós-traumático. Então é extremamente importante ficar atento a esses comportamentos, a essas situações, pois muitas vezes pode fazer parte do crescimento desse adolescente, dessa criança, e outras vezes podem sim ser alguns sintomas de abuso sexual. Não foi culpa sua. Quando gritos te pressionaram. Não foi culpa sua. Quando com o olhar te assustaram. Não foi culpa sua. Quando o medo te calou. Não foi culpa sua. Quando uma ação te assustou. A culpa não foi sua. Não carregue esse fardo, não. Não foi culpa sua. Não magoe ainda mais o seu coração. Não foi culpa sua. Ainda que tenham lhe afirmado assim, A culpa não é sua. Por favor, acredite em mim. A culpa não é sua. Levante, dê a volta por cima. A culpa não é sua. Permita cuidar da sua ferida. A culpa não é sua. Erga a sua voz e fale. a culpa não foi sua. Não tenha medo de dizer, desabafe. A culpa não é sua. E também não é o fim. A culpa não é sua. E o sol irá para ti sorrir. Não foi culpa sua. Não intensifique o teu sofrimento. A culpa não é sua. Sinta o meu abraço neste momento. A culpa não é sua. E encerro dizendo assim: A culpa não é sua. Esse é o início do seu florir. Chegamos ao final do nosso vídeo e eu quero agradecer a você por sua preciosa atenção, por ter nos acompanhado até aqui, dizer a você, papai, mamãe, Dinda e todos aqueles que são responsáveis por nossas crianças e adolescentes, faça bonito. Não só hoje porque foi a data escolhida para lembrarmos desta causa, mas saiba que todos os dias é dia de proteção. E você, criança que está nos ouvindo, guarde as informações aqui compartilhadas, aqui ó, no coração e na sua mente. O conhecimento ele é como uma capa que nos protege da forma correta e no momento certo. Vamos lembrar ainda, pessoal, que as nossas crianças são muito estimuladas a sonhar e a se planejar no ambiente escolar e também familiar. Então, não vamos permitir que o abuso sexual, a exploração, venha servir como pedrinha de tropeço no caminho delas. Mas vamos fazer de tudo para evitar que isto ocorra. E assim, as nossas crianças, elas possam crescer e se desenvolver de forma saudável e que consigam chegar lá onde elas almejam. Então, faça o que deve ser feito, faça bonito, por favor. Não finge que você não vê, não finge que você não ouve e, principalmente, não deixe de falar o que deve ser dito. Faça o que deve ser feito, faça bonito, pois somos o amanhã.